Nós nos reunimos hoje para convocação do secretário municipal de Educação para prestar esclarecimentos acerca da contratação de eventuais em substituição a professores efetivos em decorrência da greve que havia sido deflagrada no Serviço Público Municipal. E este é o tema que nós vamos estar indagando o secretário José Carlos. Então, peço aos colegas que mantenham-se restritos a esse tema, né? O secretário tem a obrigação de prestar informações acerca dessa questão apenas. Eu faculto aos colegas se algum quer iniciar com alguma pergunta. Eu, por favor, senhor presidente. Vereador William, o senhor tem a palavra. Depois que o senhor formular a pergunta, eu dirijo ela ao secretário. Senhor secretário, se possível, o senhor informar quantas professores eventuais foi contratada nesse período de greve e com autorização de quem ou partido do secretário dessa atitude? O número preciso eu não tenho aqui, não sabia que ia pedir números. Professor eventual é uma prática comum em todas as unidades escolares, né? Foi uma situação atípica. Eu sou técnico em educação, então dentro da legalidade eu desconhecia e pedi ao jurídico da prefeitura um amparo legal onde eu pudesse ver como solucionar, uma vez que nós temos que nos preocupar com os alunos e com os dias letivos que têm que ser cumpridos. E segundo o jurídico da prefeitura, educação é considerada um serviço essencial e que nós poderíamos colocá-los em sala na ausência do professor efetivo. Senhor secretário, a Constituição diz que serviços essenciais saúde e a coleta de lixo. Pois é, daí eu já foge. Vereador, bem mais objetividade na pergunta. Assim, subjetivo, eu queria saber o número. Ele não soube informar se foi ele que convocou. Aproximado. Eu quero saber o número. Alguém da secretaria sabe aproximadamente? Ele é secretário da pasta, tem que responder. Tem que informar para mim o número de professores eventuais. Se eu gostaria, aproximadamente uns 15. Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Secretário, quando a Vossa Excelência participa de uma reunião, o senhor vem sozinho? O senhor não tem os coordenadores, pessoas que acompanham o senhor para poder nos trazer para nós as coisas concretas? O senhor está vindo para essa casa para responder sobre educação, Excelência. Agora o senhor chega aqui, o senhor trouxe todo pela metade, meia viagem aqui. Nós gostaríamos de saber. Por gentileza, por favor. A convocação é do secretário. Nós não temos nem poder para convocar coordenador e nem assessores. Então, o secretário, dentro do conhecimento que ele tem, vai responder para nós aquilo que é o assunto da nossa fala. Já disse que aproximadamente, não sei se vocês escutaram, 15 professores eventuais foram contratados. Senhor presidente, eu concordo, só que ele já foi convocado aqui e ele trouxe um assessor dele que respondeu mais do que ele na passagem. Eu não vou me ater no que ficou no passado. Então como presidente, ele respondeu mais ou menos 15. Certo. E não é só sobre eventuais, a gente quer saber também sobre as ameaças que foi tido. Isso não é tema da nossa reunião. Mas ele mandava o diretor ameaçar que contratar eventuais? O senhor pode fazer uma convocação para ele. Eu nunca falei isso, vereador. O senhor pode fazer uma convocação para ele vir prestar esclarecimento acerca disso. Mas hoje a convocação é sobre os eventuais. Vou pedir à secretaria que traga uma cópia da convocação para que o senhor possa certificar isso. As perguntas são especificamente a respeito da contratação. Então, quem partiu então, de eventuais? Foi o secretário que partiu a convocação ou de quem foi? Qual a convocação? Das eventuais. Quem decidiu convocar as eventuais? Não foi a chefe do executivo ou foi o secretário? Quem foi? Como o departamento jurídico não tem poder para isso.
como eu disse para o vereador, professor eventual é uma prática comum em qualquer unidade escolar. Como a gente vivia uma situação atípica de greve, foi um questionamento dos gestores escolares que eles precisavam de um respaldo legal para chamar o eventual. Mas a partir de quem a autorização? Isso que eu quero saber, não dá de orientação. Diante do parecer jurídico de Não, o jurídico, a sua. Foi do secretário, então? Não foi da chefe do executivo? Diante do parecer jurídico aqui, a secretaria informou que era legal chamar o eventual. Então, mas quem que pediu o parecer do jurídico? Foi o secretário ou foi a chefe do executivo? Não, foi eu que pedi o parecer. Foi o secretário, então. Foi o secretário, a prefeita não teve nada a ver com isso. Então, toda a responsabilidade é do secretário sobre a convocação das eventuais. Vereador, eu respondo pela pasta. Não, mas todas as minhas ações são. Eu sei que você responde pela pasta. Eu estou perguntando para você confirmar, por favor. Não, não vou confirmar, porque eu agi diante daquilo que o jurídico colocou. Está vendo? Eu estou perguntando se foi você, se a responsabilidade é sua, secretário, ou de quem quer que é a responsabilidade. Se foi você, fala, fui eu, só isso. Fui eu como ator com a Cristina. Ah, bom. Tá certo. Muito obrigado. Só para minha entrada. Só um minutinho, vereador José Aparecido. Então, Vossa Excelência falou que foi o Vossa Excelência que fez com autorização do jurídico, não foi? O jurídico não deu parecer para o senhor? Deu. Então o senhor fez uma contratação mediante uma autorização do jurídico da prefeitura, não é isso? A cópia do parecer está aqui. Só para complementar o assunto que está tendo, é isso? Vereador João. Senhor secretário, boa tarde. Boa tarde. Então nós ficamos, podemos dizer que nós ficamos até um pouco chateados em relação à vossa pessoa, que o senhor mandou buscar pessoas na casa, eventuais na casa, devido... Não é verdade, vereador. Devido à greve, certo? E eu quero dizer a Vossa Excelência que nós, Câmara, quero falar nós, Câmara, sempre apoiamos a situação da greve. O porquê? Primeiramente, porque nós apoiamos a situação da greve. Porque naquela ocasião que todos os funcionários estavam ali em frente à prefeitura, não apareceu ninguém para direcionar algumas palavras àquelas pessoas de apoio. E aquelas pessoas não estavam precisando de algumas palavras, estavam necessitando de algumas palavras. Então é justamente isso que chateou a nossa, para dizer a Câmara Municipal, porque daí, contratos dos virtuais, o senhor tem a parte também, eu quero pedir a Vossa Excelência que não se deixe uma cópia para cada vereador desse parecer jurídico, juntamente com a prefeita, quer saber dessa situação. É isso, né, vereador? Entendeu? E eu acho que espero que a Vossa Excelência, como responsável da pasta, que agora tome umas medidas diferenciadas aos demais funcionários. Não trabalhar juntamente com os funcionários que estão ao redor da Vossa Excelência. Porque a Vossa Excelência é responsável pela pasta da educação. A pasta da educação se trata de todo o funcionário da carreira. Inclusive, eu quero dizer a Vossa Excelência que a Vossa Excelência deve, como o senhor presidente, o senhor falou que veio responder uma coisa aqui, o senhor deve satisfação a essa Câmara Municipal. Tudo que está acontecendo dentro do órgão público do município, todos os secretários, sem exceção, inclusive a senhora prefeita, deve satisfação a essa Câmara Municipal. Vereador, procure a pergunta, por favor. A pergunta é que nós queremos a cópia, e se for possível, até os nomes das pessoas eventuais. Porque nós fomos aglomerados em algumas ocasiões e fomos até criticados por nós termos se envolvido nessa greve, e nós só se envolvemos na situação da greve. Por quê? Porque nós somos do município e queremos ajudar o município. E não queremos ver criança nenhuma desamparada aí nas escolas como ficaram. Principalmente nas creches. Que ninguém foi dar satisfação às mães e às creches, porque deixaram praticamente as crianças abandonadas e as mães precisam trabalhar, principalmente diarista, e muitas pessoas que bateram até me procuraram
desculpe falar, Vossa Excelência, mas tinha água para pagar, tinha conta de luz para pagar, tinha alimento para dar às suas crianças, por não poder trabalhar, não teve como atender os pedidos dos seus filhos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, eu queria, se possível, me responder o seguinte. Como foi dito que o secretário disse que foi ele que convocou com a Cristina, está gravado aí, ele disse que aproximadamente foram 15, eu queria saber, para convocar essas 15, quantas professoras tinham dando aula nesse momento, no geral, na cidade, para que fosse convocado essas 15 eventuais, mais ou menos, quantas que tinham? O senhor secretário é obrigado a saber disso, do número de professores que tinha, para ele ter que contratar eventuais, que foi dito que, como você disse, o departamento jurídico autorizou. Quantas professoras normais, consideradas funcionários normais, tinham trabalhado nesse período que foi contratado, no dia? Então, vereador, nós tivemos 2 creches funcionando normal, né? A creche Maria de Lourdes, com todo o seu quadro, e a creche Adelaide, onde foi colocado 12, o pessoal da secretaria, se eu tiver errado, 12 eventuais lá. 5, então aumentei. Foi colocado na escola Vicentina, que após a escola estar dentro da normalidade, depois dessa caminhada, alguns aderiram à greve, então a gente colocou lá também, dentro dessas escolas, que teriam uns 50 professores, nem tudo isso. Total, normais, trabalhando no dia? Nos dias. Só tinha 50 professores? Trabalhando? Entre diretores, funcionários, tudo da educação, no geral? Não, eu estou falando de professores. Professores, não, funcionário, diretor, não, mas é considerado serviço essencial. Você diz que o departamento jurídico é serviço essencial. Então eu quero saber quantas pessoas tem, para a gente ver a porcentagem que dá, se dá 30%, para a gente fazer um cálculo para poder convocar as eventuais. Eu queria saber quantos professores, quanto tinha no geral. Não chegou aos 30%, vereador. A gente já fez esse cálculo. Mas quantos que tinha? Eu vou querer o nome de todos que tinham trabalhando e quem estava na greve. Eu vou querer o nome de todos. Certo, vereador. Eu posso providenciar no momento. Por favor, eu vou querer o nome de todos que estavam trabalhando, para a gente poder verificar em loco e ir atrás de cada um, saber se estava trabalhando ou estava na greve. Eu vou querer ver o nome de todos. Por favor. Continuando. Vereador Josias. Senhor secretário, para esclarecer-se ali do departamento jurídico da prefeitura, com certeza a secretaria enviou um pedido por escrito para submeter o parecer jurídico da contratação? Sim. Então, enviou um ofício, o pedido, e veio também em forma de ofício a resposta. Obrigado. Quer falar, senhor presidente? Vereador João, objetividade, por favor. Nós poderíamos pedir a Vossa Excelência que nos deixasse esclarecido em documento que foi um pedido da Vossa Excelência, juntamente com o parecer jurídico, e da Vossa Excelência e da senhora prefeita, para a contratação desses eventuais. A casa, nossa secretária vai fazer um documento citando os dias que ficou parado, os dias que foi contratados eventuais, em nome da Vossa Excelência, a senhora vai assinar, e também dizendo que a Vossa Excelência e a senhora prefeita que autorizou a ser contratados esses eventuais. É possível? Vereador, o secretário responde as perguntas objetivamente que são feitas aí. Tem a ata que vai estar sendo gravada. Então, não há necessidade e nós não temos essa atribuição de elaborar nenhum documento para que o secretário assine. O senhor pode fazer a pergunta que o senhor desejar, pertinente ao tema, que é a questão da contratação dos eventuais. E o secretário responde aquilo que ele estiver concedendo, vai constar na ata e depois essa ata vai ser transcrita para nós, que é o documento hábil que a Câmara tem. Quantos dias, senhor secretário, os eventuais trabalharam e se tem algum eventual trabalhando até hoje? Não, que seja do conhecimento da secretaria, todo mundo retornou ao trabalho. Foram os dias da greve. Não, os eventuais.
quando se tem algum eventual trabalhando hoje, daqueles que foram convocados para a greve? Sempre tem eventual trabalhando, vereador. Agora não em virtude da greve, mas a gente tem aula livre, sala de aula livre, essas coisas, sempre tem eventual trabalhando. Uma vez que ainda nem aconteceu também o nosso seletivo. Não foi isso assim diretamente que eu perguntei. Foi no princípio de eventuais que foram contratados no serviço da greve, quantos continuam trabalhando até hoje? Em virtude da greve, nenhum. Foram todos. Em virtude da greve, nenhum mais, uma vez que todo mundo... Quando, na sexta-feira, quando o juízo, quando retornasse todos os eventuais, parar de dar todos. Que seja do nosso conhecimento, sim. Olha, tudo que tem que, na área da educação tem que ser do seu conhecimento, secretário. Vereador, o eventual é uma prática normal. Eu sei que é uma prática normal, o próprio nome é eventual. Eu quero saber se continuou sem faltar algum professor. Eu acredito que continuou, é isso que eu estou perguntando. Sim, mas aí não é decorrência da greve mais. Não é decorrência, mas se é eventual, se o professor voltar tudo, não tem motivo de ficar contra ele. Tem, porque existe professor que falta, professor que está em estado, professor que está em amor. Eu estou falando de condições normais, sem faltar professor. Se algum desses eventuais, como prêmio de consolação, continuou. Absolutamente. É isso que eu estou dizendo. Não é? Eu sei que é eventual, para substituir o próprio nome já vez. A gente tem que dar um tempo aqui para elaborar uma pergunta, porque só pode perguntar só sobre eventual. Eu vou formular uma pergunta para o secretário. O custo desses eventuais, secretário, você teria condições de nos informar quanto que foi e se havia disponibilidade de recurso financeiro, dotação orçamentária para pagamento? Havia, porque, como eu disse no princípio, o eventual faz parte da vida da unidade escolar. Então, há uma previsão. A Neuci cuida do nosso financeiro, ela está aqui, acho que ela pode reforçar a minha fala. Né, Neuci? Eu creio que sim. Senhor secretário, quantos eventuais tem no município? Professores eventuais? Não temos como saber, o eventual é chamado quando há necessidade, vereador. E qual é o critério para ser chamado eventual? É por periodicidade ou por frequência, alguma coisa? Tem que ter algum critério. Não pode ser chamado aleatoriamente. Não, a gente tem um processo seletivo e agora, no princípio do ano, o eventual faz lá, na própria unidade escolar, ele preenche um cadastrozinho e o próprio gestor da escola chama a venda necessidade. Tem um tipo de uma classificação, então? Os eventuais, tem, cada escola tem um setor, ou não, ou pode ser qualquer escola, chama à vontade. Eu tenho, por exemplo, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto desse seletivo. Se tem uma escola, por exemplo, de região ou não, você é... Não. Não? Não existe isso. Então tá bem, obrigado. Senhor secretário, o senhor tem mais ou menos os valores que foi gasto por esses eventuais? O senhor tem levantado isso? Não. Não. O senhor tem mais ou menos um conhecimento de quanto custa mais ou menos a aula para esse município de cada eventuais que querem chamar? R$10 a hora aula. R$10 a hora. Mais ou menos quantas horas foi? Depende, né? Porque quando se trata de creche, o professor já não ganha por hora aula. É diferente. Quando o professor é do ensino fundamental das séries finais, ele ganha hora aula. É outra coisa que eu dizer a Vossa Excelência que quem veio responder essa pergunta aqui é o senhor.
Você não tem que perguntar, Vereador. direcionar a sua pergunta. Vereador, o senhor não tem essa prerrogativa de questionar o secretário. O senhor como Por secretário, favor, eu não vou permitir que você nesse ponto. Não vou. Você não pode falar para ele isso. eu estou falando sobre Não. Por favor, você corta o microfone do vereador João. Eu estou falando sobre eventuais. Você não vai falar sobre isso, entendeu? O senhor se comporte, se atenha naquilo que está o tema, entendeu? O senhor não vai dar sermão no secretário, nós não estamos aqui para isso. Não. O senhor quer fazer uma pergunta? Formula para mim que eu falo para ele. A pergunta para o senhor secretário, se ele tem documentado essas horas que foi pago, entendeu? E como foi pago essas horas? Temos documentado na própria unidade escolar. O professor eventual, ele assina quando ele dá aula na unidade escolar. Não. E tem como apresentar isso para mais? O senhor formula um pedido de informação que ele vai responder. Não, o senhor pode formular. Não sei se os meus colegas vão concordar com o que você vai perguntar. Aí vai ser decisão do plenário. O eventual, senhor secretário, o eventual terminou, por exemplo, na sexta-feira eles voltaram. O pagamento é feito no mesmo dia ou tem um período para ser pago? Tem um período. Quanto tempo é o período? Quando fecha a folha de pagamento? Consulto os vereadores se mais alguma pergunta ser formulada ao secretário. A minha parte não, Celso. Eu não tenho mais o que perguntar para isso. Pois não, vereador. Gostaria de agradecer a resposta que ele deu para a minha pergunta e não tenho mais nada a perguntar. Obrigado. Posso falar? Está com a palavra, vereador Júlio. Eu quero agradecer a presença do secretário, né, que atendeu o nosso pedido, né, e mediante pelo que eu ouvi, pensando no bem-estar das crianças e tal, logicamente nós apoiamos as greves, mas também a gente pensa no bem-estar das crianças, de famílias que suas mães vão ao trabalho e tal. Então, o que eu acho assim, que o secretário respondeu, foi feito na parte jurídica certinho, beleza, vai trazer documentação para nós, tudo explicadinho, quantidade de professores e valores, eu acho que é mais que ponderado, mais justo. Então, seria só isso. Obrigado, vereador Júlio. Peço palavras, senhor. Está com a palavra, senhor. Somente também para agradecer ao nosso secretário que está aqui presente. E aqui uma alerta para nós, vereadores, que como ficou assim sem motivo, que quando a gente for fazer uma convocação para algum secretário, antes a gente vê os assuntos que precisa, antes, para a gente já saber o que vai perguntar, o que vai. Porque senão chega, aqui ficou, Vossa Excelência com toda a razão e é o que determina para falar somente sobre esse assunto, não pode entrar em outro. Então quando a gente for convocar um secretário, fica aqui uma sugestão, para a gente já colocar vários assuntos, porque daí não fica, né? Então, Vossa Excelência está certinho, eu também concordo com isso, é o que está escrito. Então fica só uma sugestão para nós, vereadores dessa casa, que quando a gente for convocar um secretário, a gente antes analise bem o que é, faz uma pauta de tudo, porque senão fica, é isso, não é mesmo? Obrigado, senhor. Bem colocado. Questão de ordem, Excelência. Pois não. Vereador, para orientar a Vossa Excelência, o secretário, quando vem a essa casa de leite, ele vem para responder uma coisa só. Está dentro do regimento, Excelência. Não, se você. Não, senhor, está Está dentro do enganado. regimento, Excelência. Presidente, auxilie nós, por favor, presidente. Nós temos a prerrogativa da convocação dos secretários municipais. Não, você vai vir E nós que tempo. definimos qual é o assunto que nós vamos colocar. Não, o assunto Tá- vai ser... está equivocado, senhor. Inclusive, Está equivocado. já teve, vereador. Está Já equivocado. houve outras convocações com mais de um assunto, desde que seja pertinente à pauta. Se for. Não, Sim. O que o vereador de Aparecido disse é a questão de haver uma preparação para que nós possamos, na oportunidade que o secretário aqui se encontra, formular as perguntas que nós entendemos que sejam cabíveis. O que
ficou sem resposta ou que vocês tenham achado que é necessário um esclarecimento maior, Vossas Excelências podem formular um pedido de informação e vai ser direcionado para o secretário, que vai ter que nos responder. Também é uma obrigação do secretário responder o pedido de informação, inclusive com documentos que o vereador João citou, Vossa Excelência, o vereador William também. Senhor presidente, senhor secretário, se eu estiver sendo repetitivo, não precisa de responder. Quem convocava os eventuais e como? A própria gestora da escola. E como convocava? Sei, certo, por telefone. Porque a prática nossa essa na pauta. A pauta quando falta o professor na sala de aula. Se ele não sabe, é a resposta que ele está dando. Vereador, quando falta o professor de sala, a diretora liga para o eventual que deixou o seu cadastro lá e ele vai na aula. Assim que funciona. Quem autorizava a diretora a contratar eventuais? Porque a diretora não tem poder para contratar eventuais, tem que ser o que falar para a diretora. Tem? Tá bom. Tem? E, então foi dito que teve uma creche, eu só quero saber se é verdade, que tinha 8 alunos e 6 eventuais. Desconheço. Acho que tanto eu quanto a secretaria, uma vez que nós visitamos as creches, não só as creches, como todas as unidades escolares nesse período de greve. Foi medido, eu não me lembro o nome da creche, que tinha 6 eventuais lá para 8 alunos. Se alguém lembrar qual creche que foi, ele me disse. Senhor secretário, O que dizer a Vossa Excelência que, o que no meu ponto de vista, o que está precisando mais, em todos os setores, inclusive da Vossa Excelência, vi diversas vezes nessa Câmara, como convocado, como se convocando a si próprio para um esclarecimento, poder ser presente, porque esse assunto que falaram, isso tem todo dia, em todos os lugares da nossa cidade. Nós sabemos disso. Né? Eu quero dizer a Vossa Excelência que a Câmara está de porta aberta. Quero dizer a Vossa Excelência que eu, José Aparecido, fazemos parte de 2 comissões, uma das né? Fazemos parte das 2 comissões mais importantes da cidade. Quero dizer a Vossa Excelência e os demais vereadores estamos aqui todos juntos para nós poder trabalhar unido, para que não chega no ponto que chegou nessa situação. O que a gente diz é que tivemos esse problema da greve, nós estamos tendo ainda. Eu sei que o assunto não é esse, mas vamos ver se nós chegamos ao final desse assunto e vamos ver se nós tiveram algumas ideias, como vai ser feito isso aí, o senhor vir até a Câmara, apresentar ideias, quanto vai ser o reajuste, para que nós não fiquemos escutando dia a dia, coisa como vai ser, e principalmente no seu setor, porque a gente sabe, se depender de alguma coisa que a prefeita mandar para nós aqui, ela manda um projeto aqui, um aprova, e não está nem aí com as coisas. Então, a verdade é essa, não está nem aí com as coisas. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que a Câmara Municipal, que é o poder o desafio do município, e está dizendo nosso vereador que é o poder único do município. Aqui decide para quando vai a verba, quanto vai aprovar e que o orçamento vai aprovar, o setor vai aprovar. Porque se nós aprovamos essa destinação de recursos para todos os setores, são essas implementações que por isso o senhor chamado aqui. E tenho certeza que outras vezes eu vim aqui, como disse o vereador José Aparecido, faltou, acho que uma complementação da sua presença aqui, citar outros assuntos. Esperamos em outras ocasiões citar outros assuntos, porque tem muitos assuntos que nós podemos tratar dentro da secretaria. Estou sempre à disposição, vereador. Por mim, muito obrigado e dizer a Vossa Excelência que nós estamos aí para fazer as coisas andar, não fazer as coisas da situação que está se encontrando, porque fica feio, ridículo com a administração e fica feio também para a Câmara Municipal. Com nós, tenho certeza que todos os vereadores estão empenhados de procurar fazer o melhor. Mas às vezes não podemos fazer o melhor porque às vezes não vem as coisas de lá, quando é poder apresentar o melhor no
Obrigado, senhor secretário. Senhor secretário, mais uma pergunta aqui. O eventual alimenta na escola, se alimenta na escola, almoça na escola, não? Não. E a determinação é de quem? Olha, se fosse seguir a lei, vereador. Eu só já deu um show aqui, perguntei ao secretário. Vamos ouvir o secretário. Mas ela está dando show aqui de novo. Vamos se incomodar com a galeria, vamos ouvir o secretário. Eu não vou deixar ele defender essa vez. Ela deu show aqui, eu não deixo que ele tem que cortar o microfone. Ela se porta aqui. Vou pedir aos senhores que fazem presente que evitem comentários para não atrapalhar a reunião, por favor. Então, se fosse seguir a lei, ninguém comeria na escola no seu aluno, vereador. Uma vez que a merenda é específica para o aluno. Mas há uma camaradagem do município, desde a gestão anterior, onde o professor come na escola, o auxiliar de serviço, a merendeira, esse pessoal come na escola. Secretário, eu vou fazer umas perguntas com bastante objetividade, respostas bem simples, e vou talvez ser repetitivo, mas só para que a gente encerre o assunto. De quem foi a determinação para a contratação de eventuais no período da greve? Eu vou falar para você, vereador, determinado não foi determinado. Como se trata de uma prática comum, eventual na sala de aula, e como era esse período de greve, eu não sabia como funcionava a legalidade do eventual na sala de aula. Daí formulei um ofício, eu, enquanto a secretaria, nos reunimos, nenhum de nós tem esse conhecimento legal disso, então formulamos um ofício, enviamos ao departamento jurídico da prefeitura, o qual nos respaldou que era legal, estava dentro da legalidade esse procedimento. Veio o parecer, a gente imprimiu, enviou para cada unidade escolar. Quanto à forma, não há dúvida como que ela se deu. Eu vou de novo perguntar. De quem foi a determinação para a contratação de eventuais no período de greve? Da prefeita, do secretário municipal de saúde ou de cada gestor escolar individualmente? Não, da prefeita, minha. Então a determinação partiu da prefeita e do secretário. Eu não sei se a gente pode chamar de determinação, mas... alguém tem que ter dado a ordem, né? Sim, quando a gente levou o parecer na escola, teve diretora que falou para nós que ela não ia chamar, e não foi chamada. E ela falou para mim, Zeca, eu só vou chamar se você mandar um documento para mim escrito, eu estou determinando que você chame. Eu falei que isso eu não ia fazer. E deixei. E teve diretora que não chamou. Ok. De novo, o mesmo objetivo. Havia dotação orçamentária para a contratação desses eventuais? A minha resposta é sim ou não, só? Sim. Ok. Chegou a conhecimento nosso a contratação de eventuais na segunda-feira, se não me falha a memória, dia 22. Ainda nós não estávamos sob a égide desse parecer. Nesse dia específico, nessa segunda-feira, que as escolas, algumas escolas municipais já amanheceram com um cartaz na sua porta, no seu portão, de que haveria aula. Nessa oportunidade, de quem foi a determinação? Foi do gestor, foi do secretário ou foi da prefeita? Então, foi um pedido dos gestores da escola, que eles chamariam, eles já haviam chamado antes, mas que eles precisavam desse amparo legal. O gestor estava chamando, daí teve toda aquela pressão, né, de escolas que não fecharam, enfim, as partes de todo o processo, e daí eles queriam esse amparo legal. O qual eu solicitei. Nesse primeiro dia não tinha, realmente foi chamado sem ter o amparo, mas por desconhecimento meu. Ok. Mais algum vereador? Fica difícil perguntar, não é do ramo, né? Mas de vez em quando você dá uma... Tenta ver se faz o melhor.
Uma escola pode ser funcionada somente com eventual? A gente tem a obrigatoriedade de oferecer escola, vereador. Tendo um professor que ele seja qualificado, habilitado, não importa o seu regime de trabalho, se concursado ou eventual. Ok. O calendário escolar vai sofrer alguma alteração em razão da greve? Certamente, vereador, uma vez que a LDB ampara que temos que cumprir os 200 dias letivos. Na avaliação da Secretaria Municipal de Educação, quantos dias letivos ficaram prejudicados na zona greve? 11. Senhor secretário, eu quero perguntar de novo se é legal uma escola funcionar só com eventuais, é sim ou não? Sim. É legal? É legal. Você tem? Oi? Tem documentação, tem estatuto, tem tudo, tem na lei, tem na Constituição Federal, tem tudo? É como eu te disse, É sim. vereador. Não, Sim. então tá respondido. Quero agradecer imensamente ao secretário da Educação pelo comparecimento à nossa convocação. Quero agradecer aos senhores vereadores que se fizeram presentes nesse final de tarde, dizer que estamos aqui cumprindo com o nosso papel como vereadores, como fiscalizadores, e fico feliz em poder ter esse esclarecimento de vossa pessoa, secretário. Obrigado pela presença das pessoas que nos assistem. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.